Oi gente, eu sou a Karina e esse é meu canal. Hoje eu vou falar sobre um tema que vocês já devem ter visto aqui no título do vídeo, que é autores que me fizeram gostar de ler. E já vou deixar claro, já vou fazer um disclaimer aqui logo de cara, que a minha formação como leitora é muito de pessoa que lê livros, que leu muitos livros de homens héteros cis, estrangeiros, né, não brasileiros. Então a minha formação como leitora é bem baseada nisso mesmo. Eu acho que hoje em dia a gente tem mais um movimento realmente grande de para ler mais mulheres, para ler mais mulheres pretas, para ler pessoas não pessoas racializadas, né, pessoas não brancas, pessoas LGBT, enfim, né? Então existe um movimento maior de diversificar a nossa leitura, até porque eu acredito que é isso. Leitura leva a gente para vários lugares, abre vários horizontes. E acho muito importante essa abertura de horizontes, mas eu cresci como leitora, eu me tornei uma leitora lendo muito desses autores, de alguns desses autores que eu vou falar aqui. Hoje eu vou falar sobre um em específico, e daí vão ter mais alguns vídeos falando sobre outros, mas eu já adianto, tá? Não quero julgamentos, que vão ser homens héteros cis, sim. Enfim, foi o que aconteceu. E são livros que eu gosto, são livros bons e que eu acho que outras pessoas também deveriam ler, tá? Por isso que eu vou falar desses autores, até por isso que eu vou falar desses autores, né? Porque não vou falar aqui da senhora do livro do Harry Potter, que não tem autora, né? Por exemplo. Então, hoje eu vou falar do John Grisham, tá? O John Grisham, eu comecei a ler, eu li o primeiro livro dele que eu li, foi O Júri. E eu li esse livro dele porque ele ia virar filme. E eu fiquei muito interessada, que eu acho que quando eu vi o trailer, eu vi que era baseado no trailer, né? Baseado no romance de John Grisham. Falei, que legal. E eu já frequentava a biblioteca municipal da minha cidade, já ia sempre lá na biblioteca. E eu achei que eu já tinha visto o nome dos livros dele lá, e eu achava os títulos dos livros dele muito estranhos, assim, porque eram todos assim, é só um nome. O Júri, O Jurado, O Paciente, O Testamento. Eu falava, mas... nossa, não é interessante esse título, né? Julgando o livro pelo nome, né? E daí vi que o livro ia virar filme e falei, vou pegar, porque daí eu vejo o filme. Ainda tinha um tempo ainda até o filme sair, porque daí eu vejo o filme, mas eu já vejo sabendo e tal. Eu acho que eu tava numa coisa dessa de gostar de ler o livro e ver o filme por causa de tanto de Harry Potter quanto do Senhor dos Anéis. Então eu tava nessa pegada assim de eu gosto de ler o livro primeiro pra depois ver o filme. E daí eu peguei o livro e gostei muito. E daí eu descobri que o John Grisham já tinha muitos outros livros que tinham sido adaptados pro cinema, né? E eu gostei, assim, eu li o livro muito rápido, né? E assim, eu gostei muito do livro, né? Falando especificamente do Júri, porque ele tem toda essa coisa, assim, muito de mostrar o por trás de um julgamento, né? Como é que nos Estados Unidos, como funciona. No Brasil, acho que é diferente. Como é que os advogados selecionam o júri, como é que funciona um júri mesmo, né? Nos Estados Unidos, aquela coisa da sala do júri, os jurados entre si, quais são as deliberações, essa coisa de que existe uma hierarquia. E tem todo um motivo para um personagem específico querer fazer parte daquele júri, daquele julgamento. É um thriller, é muito legal. E eu, assim, adorei o livro, tanto é que quando eu vi o filme, eles mudaram o tema principal, né? O motivo do julgamento eles mudaram, daí eu odiei o filme. Mas foi muito bom porque eu amei o livro. E depois desse primeiro livro, eu fui pegando todos os livros dele que tinha na biblioteca municipal da minha cidade na época. Então fui lendo tudo que tinha dele ali, eu pegava e lia, né? E daí eu descobri também, né, como eu já falei, que ele tem vários livros dele que foram adaptados pro cinema, né? Você tem o Dossiê Pelicano, A Firma, O Cliente, A Câmara de Gásia e muitos outros. Até hoje tem livros dele que viram filme, e todos são muito bons. Eu acho que principalmente esses filmes mais antigos, né, como O Tempo de Matar, que foi o primeiro livro dele que já foi adaptado para o cinema, eles são muito fiéis ao livro, né, e eles são muito bons, assim, são livros muito bons e filmes muito bons. Eu acho que a exceção realmente é o Júri, porque eles mudaram, não que o filme seja ruim, mas pra mim foi decepcionante, porque eles mudaram o motivo de levar a julgamento, né, de ter o julgamento e tal. Então pra mim ficou meio estranho, mas os
livros deles são muito bons e eles ganham adaptação pro cinema justamente por serem rápidos, assim, tem esse clima de trilha, esse clima, você tá lendo e você tá, meu Deus, e você quer um page turner mesmo, é um livro que você vai virando página e quer ler o próximo capítulo, quer ler o próximo capítulo. Eu li, todas as vezes que eu li livros dele, eu li muito rápido e são, assim, gosto muito, e eu sempre recomendo livros dele para pessoas que, vou começar a ler, mas eu não sei e tal. Porque apesar de serem livros, né, com temática de direito e tal, de advogado e tal, eles têm muito mais essa coisa de thriller. E é explicado, assim, a parte do direito que entra ali no livro, ela é explicada de uma forma bem fácil de entender e tal. Eu não tenho nenhuma formação jurídica, muito menos do judiciário americano e tal, né? Não sou advogada nem nada disso. Mas são livros que focam muito mais no thriller, e o tema é thriller dentro da questão do direito do que outra coisa. Então eu sempre indico os livros dele para as pessoas lerem e tal. Tem um livro dele que não é tão famoso assim, e acho que ele não virou adaptação ainda, que é A Confraria, que eu acho maravilhoso também, que são juízes que estão presos e daí começam a chantagear um candidato a presidente americano. Eu acho maravilhoso, é um dos que eu mais gosto, assim. E eu li todos os livros dele que tinham disponíveis na biblioteca municipal da minha cidade na época. Dos 45 livros, eu fui no site do John Grisham pesquisar. Ele tem 45 livros publicados, na verdade vai sair agora em novembro, eu acredito. Dos 45 livros dele que ele tem publicados, eu já li 11, então tem uma boa quantidade de livros ainda dele aí pra ler, mas eu sempre recomendo muito, eu realmente gosto, assim. Esses que eu li são dos primeiros, assim, que eu acabei olhando, são dos primeiros dele. E o último livro dele que eu li é O Inocente, que é o primeiro livro dele de não ficção, que ele acompanha a história de um homem que foi condenado por um assassinato que ele não cometeu, e era um homem que tinha problemas psicológicos bem graves, assim. E ele foi muito negligenciado, além de ter sido acusado e condenado por um crime que ele não cometeu, ele foi muito negligenciado e muito maltratado na prisão. Então, e o John Grisham leu o obituário dele e ficou sabendo, e daí ele fez toda a pesquisa, daí ele fez toda a pesquisa da vida desse homem, também alguma pesquisa sobre o crime que aconteceu, né? E esse O Inocente, né? O Homem Inocente, o livro que eu tenho. O livro que eu tenho é esse, tá com esse título ainda, O Inocente, né? Mas agora é O Inocente, uma história real de crime e injustiça. Mas agora o nome é um pouquinho diferente, é O Homem Inocente, é uma coisa assim. Então o título mudou um pouquinho, tá? Mas é esse livro que virou a obra acho que é um documentário de 4 episódios, se eu não me engano, na Netflix. E é bem legal também o documentário pra você ver também, e o livro é bem legal. E o primeiro livro de não ficção que ele escreveu. E o John Grisham, ele sempre escreve esses livros com temática de direito, porque ele era advogado. Então, ele, durante boa parte da vida dele, ele levou 3 anos para escrever o Dossiê Pelicano, porque ele escrevia no horário que ele tinha livre. Então, nos livros dele você fica sabendo meio que isso, e quem assiste muito How to Get Away with Murder, Suits, essas séries assim de direito, sabe que a carga horária de uma grande firma americana, né, firma de direito americana, ela é muito alta, muito puxada, você trabalha, sei lá, 80 horas por semana. Então ele, tipo, trabalhava loucamente, e daí no tempo que ele tinha livre, ele pegava e escrevia. Então ele levou 3 anos para escrever o primeiro livro dele, e já no primeiro livro ele já conseguiu né, vender os direitos para adaptação cinematográfica, e daí, depois desse daí, sempre, né, sempre conseguiu também fazer a mesma coisa, ter a mesma proeza. É isso, tá? Eu gosto muito do John Grisham, gosto muito do jeito que ele escreve, gosto muito dos livros dele, essa coisa de thriller e tal, me deixa muito animada, e foi uma coisa que realmente me fez gostar muito de ler e me apegar. Realmente, eu percebi que eu gostava de ler, que eu gostava de entender os personagens, de conseguir entender que o autor tá colocando um sarcasmo ali naquele personagem. Então eu realmente gostei muito, e é um autor que eu sempre recomendo. E recomendo aqui pra vocês, tá bom? E aí, você tem algum autor que você gosta muito de ler? Deixa aqui nos comentários. Até o próximo vídeo, beijinho, tchau!